História real da vovó. Descobri a traição do meu filho com a noiva e mudei tudo. Clara nunca imaginou que seus dias de tranquilidade iriam acabar tão abruptamente. A casa que foi seu abrigo e símbolo de amor por tantas décadas, agora parecia um labirinto de sombras, onde cada esquina poderia esconder uma traição. Um telefonema suspeito, sussurros cortados na sala, e a expressão angustiada de seu filho Miguel era um sinal claro de que algo estava muito errado. Em suas mãos trêmulas, Clara segurava o celular como se fosse uma bomba pronta para explodir. Ela sempre foi a coluna vertebral da família, uma matriarca forte que dava conta de tudo com um sorriso no rosto, apesar das limitações trazidas pela idade e pela saúde frágil. Mas agora a dor a assolava. Miguel, seu filho mais velho, estava prestes a se casar com Juliana, a noiva perfeita, doce e dedicada. Seria possível que o coração terno de seu filho pudesse ser tão cruel? Clara decidiu que precisava saber a verdade. Após dias de silêncio ensurdecedor, Clara tomou coragem. Ela decidiu que iria atrás da verdade. Armou-se de determinação e, em uma manhã nebulosa, decidiu visitar a casa de Juliana. O que viu lá foi um choque. Luzes apagadas, um silêncio sepulcral e, do lado de fora, os ecos de uma conversa entre Miguel e Juliana a fizeram parar, como se um golpe tivesse caído em sua nuca. "É um erro, Miguel!" ouviu a voz de Juliana, carregada de emoção. "Você não pode simplesmente deixar tudo para trás." Seu coração parou. Ela não sabia se devia se esconder ou se mostrar. O medo a dominou, mas a indignação a fez avançar. Clara espiou pela janela e testemunhou o abraço que partiu seu coração. A traição era real. Com a adrenalina pulsando em seu corpo, ela se afastou, tremendo. Contudo, ao confrontar Miguel mais tarde, Clara não encontrou a resposta que esperava. Miguel parecia mais confuso do que nunca, e a dor de saber que a noiva de seu filho desejava mais do que um simples casamento começou a se transformar em fúria. Mas o que era a verdade, afinal? Clara se questionou. Quem era a verdadeira traidora nesta história? Seria Juliana? Ou as escolhas que ela mesma fez durante a vida? Diante daquela confusão emocional, Clara percebeu que, na busca por respostas, precisaria desenterrar seu próprio passado, a fragilidade da saúde. As lembranças não ditas e um dilema profundo começaram a orbitá-la. De repente, decidir proteger Juliana tornou-se uma verdadeira viagem ao seu íntimo. Um autoconfronto que poderia mudar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Mas onde ela queria chegar? Clara ainda não sabia quanto estava disposta a ir para preservar sua família. O que mais poderia surgir daquele turbilhão emocional? Uma certeza se formava enquanto ia para casa. A traição nunca vem sozinha. Ei, antes de continuarmos com essa história, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tempestade interna de Clara tornava-se insuportável. Ela mal conseguia pensar. A dor latejava em sua cabeça como se algo estivesse prestes a estourar. Enquanto voltava para casa, cada passo se transformava em um peso. O que era de fato a traição? E mais importante,
quem estava realmente sendo traído. A confusão a consumia. Mas uma coisa era clara: a batalha pela verdade apenas começava. Ao entrar em casa, um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. E nesse momento de incerteza, o telefone tocou. O som ecoou pelo corredor, interrompendo seus pensamentos. Com o coração acelerado, ela atendeu. Clara, sou eu, Juliana. A voz da noiva de Miguel era trêmula, mas algo na maneira como falou fez o estômago de Clara embrulhar. Preciso te contar algo. É urgente. Clara hesitou, mas a urgência na voz de Juliana a fez concordar. Elas marcaram de se encontrar em um café próximo. O que poderia ser tão delicado? O coração de Clara se encheu de expectativa e medo. Quando Clara chegou ao café, Juliana já estava lá, nervosa, mexendo nas mãos. A expressão no rosto da jovem era uma mistura de medo e desespero. Clara sentou-se, e assim que as palavras começaram a sair da boca de Juliana, uma reviravolta impressionante começou. Miguel não é quem você pensa. Ele tem um segredo. As palavras saíram como um sussurro. Clara franziu a testa, confusa. Ele está lidando com uma situação emocional muito complicada. E não é só sobre mim. Existe alguém mais. Clara engoliu em seco, o nó na garganta se apertando. Quem? O que está acontecendo, Juliana? Antes de conhecê-lo, Miguel e eu estávamos juntos. E eu achava que ele tinha mudado, que estava pronto para o compromisso. Mas não é verdade. Ele ainda se vê com a ex-namorada. E essas mensagens, esses telefonemas, não são só sobre mim, são sobre ela também. A revelação foi como um soco no estômago. Clara sentiu que o chão desmoronava sob seus pés. Miguel sempre foi um filho exemplar, um jovem responsável. A ideia de que ele tinha duas mulheres dividindo sua atenção era devastadora. Mas o impacto maior ainda estava por vir. E mais, continuou Juliana, agora com lágrimas nos olhos. A ex dele está doente. E não é só uma questão de amor, Clara. Ela está enfrentando uma doença grave e ele se sente responsável. Ele quer ajudar, mas está perdido entre os sentimentos. Não sei como isso vai terminar, mas não posso continuar assim sem saber. As palavras de Juliana ecoavam na mente de Clara. Responsabilidade, solidão. Como poderia ser tão complexa a vida de seu filho? Ela queria gritar, chorar e, de repente, uma nova ideia emergiu. Se Miguel estava tão preso, talvez Clara tivesse que intervir de uma forma que nunca imaginou. Eu vou ajudar, Juliana, declarou Clara, a determinação crescendo dentro dela. Se Miguel precisa ser guiado, então eu o farei. Vou falar com ele e com a ex. Isso precisa ser resolvido. Juliana olhou, surpresa. Você sabe quem ela é? Clara, de repente chocada com a nova revelação, murmurou. Sim, conheço. É Sofia, uma antiga amiga da família. O mundo de Clara virou do avesso em um instante. O que mais ela não sabia sobre sua própria família? Agora tudo à sua volta parecia distorcido, e a busca pela verdade levou-a a um lugar mais obscuro do que jamais pensou. O que estava prestes a descobrir podia desmoronar ainda mais seus laços familiares. E enquanto a esperança de resolver tudo se misturava com o pânico do que estava por vir, uma pergunta crucial pairava no ar. Até onde Clara iria para manter sua família unida? Clara estava em seu mundo, confusa.
mas determinada a entender a verdade. Quando ela se levantou do café, seu coração pulsava. A cada passo em direção à casa de Miguel, uma ideia nova se formava em sua mente. Preciso conversar com ele e com Sofia. Era uma tempestade de sentimentos, mas agora era uma tempestade com direção. Ao chegar à casa de Miguel, ela batia o coração frenético. O tempo parecia desacelerar. Ao abrir a porta, ele estava lá, com um ar perdido, como se a vida estivesse acontecendo sem ele. Clara respirou fundo e decidiu. É sobre Sofia também. A expressão de Miguel mudou instantaneamente. O sorriso se desfez e seu olhar se estreitou. Mamãe, você não deveria. Mas Clara, determinada, não deixaria que ele desviasse o assunto. Por que você não me contou? O que está acontecendo? Foi então que a voz de Miguel falhou. Ele se levantou, a tensão crescente entre eles. Eu só queria proteger você e Juliana. Mas o que você não entende é que eu não posso deixar Sofia sozinha. Ela está no hospital. As palavras dele a atingiram como um soco. O hospital? Sofia é doente? Clara ficou paralisada por um instante. Então a raiva a invadiu. Você não pode esconder isso. Isso é sério, Miguel. Precisamos falar sobre seus sentimentos, suas responsabilidades. Miguel parecia ainda mais angustiado. Eu sei, mas não é apenas responsabilidade, é amor. Eu sou apaixonado por Sofia. Cada palavra dele soava como um golpe, um amor não correspondido, mas igualmente devastador. E eu também amo Juliana, mas não consigo deixar Sofia sozinha. A confusão tomou conta do coração de Clara. Todo esse tempo, ela achou que estava cuidando de seu filho, mas agora sentia como se estivesse vendo um filme em que ela não fazia parte. E você acha que pode ter as duas? Eu não quero machucar ninguém, Mon. Mas e se? E se Sofia não sobreviver? Como eu posso decidir entre elas? A angústia no rosto de Miguel cortava Clara como uma faca, mas havia algo mais que a inquietava. Uma sensação de que havia mais. E então, de repente, o telefone de Miguel tocou. O som estridente ecoou pelo ambiente. Ele hesitou antes de atender. Alô? O rosto dele empalideceu e, de repente, a realidade pareceu desmoronar ao seu redor. Miguel, onde você está? Eu preciso de você, é urgente! A voz era de Sofia, o desespero era palpável. Clara assistiu enquanto a cor esvanecia do rosto de Miguel. Sofia? O que aconteceu? Ele se afastou, tentando ouvir a urgência na voz dela. Clara ficou de pé, confusa, incapaz de processar tudo. E então uma sombra de preocupação cobriu seu rosto. O que estava acontecendo? Miguel, você precisa vir rápido. Eu estou no hospital. O médico disse que eu tenho. O resto da frase foi interrompido por um grito, algo terrível e angustiante. Clara prendeu a respiração. A conexão foi perdida. Miguel soltou o telefone e suas mãos tremiam. Não pode ser. Ele olhou para Clara com um pânico que ela nunca tinha visto antes. Ela pode estar em perigo. Os dois se encararam e, por um momento, a verdade começou a se desdobrar diante deles. Mas, na mesma hora, algo ainda mais chocante aconteceu. O telefone de Juliana vibrou e, quando Clara olhou, uma mensagem apareceu com um nome que fez seu coração disparar. Sofia não disse a verdade sobre o pai. As palavras a atravessaram como uma flecha. Clara ficou paralisada. A mente girando. E que mais estava escondido?
E qual era a verdadeira conexão entre todas essas pessoas? A traição, o amor, a responsabilidade. Tudo isso agora parecia mais confuso do que nunca. Ela mal conseguia processar tudo, enquanto seus pensamentos disparavam. O que realmente estava acontecendo? E até onde Clara estava disposta a ir para descobrir a verdade? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo. E a tempestade da vida familiar prometia um golpe ainda maior. O que viria a seguir? Clara ainda não sabia. Mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito. A mensagem de Sofia fez sua cabeça girar. O que mais ela poderia descobrir? As palavras de Miguel ainda ecoavam e o ar pesado na sala quase a sufocava. Mamãe, eu não sei o que fazer. A voz de Miguel tremia. A angústia dele contagiava o ambiente. Clara sentiu o nó em sua garganta apertar. Se Sofia estava realmente no hospital, as peças do quebra-cabeça poderiam ser ainda mais sombrias do que imaginava. Mas ainda havia aquele detalhe. O que Sofia queria dizer sobre o pai? Nesse momento, um pensamento cortante invadiu a mente de Clara. E se tudo isso estivesse conectado? Miguel tão perdido, Juliana tão angustiada e agora Sofia com um segredinho que poderia mudar tudo. A sala parecia encolher. Outra vez o telefone de Juliana vibrou e antes que Clara pudesse pensar, ela olhou. Mãe, você não deve. Miguel tentou mais uma vez desviar a atenção, mas Clara já estava em outra dimensão. Não, Miguel, deixe eu ver. Juliana havia enviado um áudio e a curiosidade superou a hesitação. Clara apertou o play e ouviu a voz trêmula de Juliana. Clara, eu não tenho coragem de contar a você antes. Não sabia como. A verdade é que Sofia, ela não é apenas a ex. Ela é a filha do seu marido, o pai de Miguel. Eu não posso mais ficar calada. O chão parecia se abrir sob seus pés. O quê? Clara sentiu sua visão embaçar. Um turbilhão de imagens da vida que conhecia a atacou como se quisesse afirmar que tudo o que construiu estava desmoronando. Miguel olhava para ela com olhos cheios de confusão. E a mente de Clara disparou. Como isso podia ser verdade? Juliana, você tem certeza? Você deve estar enganada. Clara respirou fundo, tentando acalmar seu coração que batia descompassado. Era impossível acreditar, mas ao mesmo tempo um eco de lembranças antigas a assaltava. Uma conversa aqui, um sorriso ali, fragmentos que agora pareciam fazer sentido. Não! Por favor, me escuta, Clara! A voz de Juliana vinha do áudio, quase quebrada pela emoção. A investigação revelou que, na verdade, Sofia é sua filha também, com seu marido. Ela não é apenas uma ex-namorada. O nome dela não é só ligado ao passado de Miguel, mas ao seu presente. A realidade despencou sobre Clara como uma avalanche. Não pode ser. Aconteceu isso com a nossa família. O desastre a invadiram. O peso daquela verdade era insuportável. Clara se sentiu aniquilada, incapaz de manter as pernas firmes. O caos na sala se intensificou. Miguel gelou, a boca aberta em choque. Mãe, você tá ouvindo isso? É verdade? Como você não me contou? A indignação dele misturou-se com o medo. Ele estava em conflito e Clara não sabia como acalmar a tempestade. Eu não sabia, Miguel. Eu não sabia. O que ela poderia fazer? Ela sentiu o mundo girar
A relação dela com o marido, seu passado, tudo era uma teia cravejada de segredos que agora parecia desmoronar, revelando a própria sombra de quem acreditava ser. E se tudo isso se confirmar? E se Sofia estiver ligada a nós de uma maneira que nem imaginamos? Clara queria gritar, mas as palavras ficaram presas. A frustração crescia e a história da família, de repente, soava como um filme de horror. Neste momento, o telefone de Miguel tornou a tocar e, ao olhar para o visor, ele ficou pálido. Era um número desconhecido. O silêncio caiu sobre eles. Clara conseguiu perceber que o coração de Miguel não aguentaria mais. Quem é? Perguntou, a respiração tensa. Sou eu, Sofia. Eu estou no hospital, mas tem algo mais que vocês precisam saber e é urgente. O que mais essa jovem poderia revelar? Clara olhou para Miguel. O que viria a seguir? Estava prestes a descobrir mais sobre a verdade que poderia despedaçar não apenas uma, mas várias vidas. O telefone de Miguel tocou novamente e o coração de Clara disparou. Sofia, você está bem? A voz dela estava carregada de urgência. O silêncio na sala era quase palpável e a tensão crescia mais a cada segundo. Eu preciso que você venha, Miguel. A hora está acabando e eu tenho algo importante para te contar. A voz estava trêmula, mas havia algo mais. Um desespero que deixava Clara em estado de alerta. O que mais podia haver de tão importante naquele momento? Calma, Sofia. O que está acontecendo? Miguel insistiu, enquanto o olhar de Clara se fixava no rosto dele, buscando respostas que pareciam estar se desenrolando a cada palavra. O que você precisa me contar? É sobre a doença? O medo começou a tomar conta do ambiente. Não é só isso, Miguel. É sobre a verdade sobre tudo. Sofia interrompeu e seu tom subiu, quase como um grito. Clara não conseguiu ignorar o desespero naquela voz. O que seria tão devastador? O que mais ela tinha para revelar? O celular de Miguel caiu de sua mão. O aparelho pôs-se a vibrar no chão. Clara se agachou e pegou, mas o olhar de Miguel estava longe, como se estivesse se preparando para ouvir uma bomba prestes a estourar. A única maneira de resolver isso é se você vier imediatamente. Não posso ficar aqui. Eu estou em perigo, Miguel. As palavras de Sofia soavam como um alarme. Clara sentia sua cabeça girar, confusa entre a dor e a urgência. Mãe, precisamos ir agora! A ansiedade de Miguel era palpável. Clara assentiu, sua mente estava fervilhando. Mas antes que conseguissem decidir o que fazer, o telefone de Miguel apitou novamente. Uma nova mensagem chegando. Ele hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. O que mais pode acontecer? Sua voz saiu quase como um sussurro. Clara olhou por cima do ombro dele e uma onda de horror percorreu seu corpo ao ver quem havia enviado a mensagem. Era Juliana. Miguel, você precisa saber. A história do seu pai não é o que você pensa. Eu descobri algo. Sofia não é apenas uma ex. Há mais nisso. Há mais que você não sabe. Sua vida inteira é uma mentira. Um silêncio profundo tomou conta da sala. A tensão era quase insuportável. Miguel estava paralisado, os olhos arregalados. Clara sentia seu coração parar.
O que você quer dizer com isso, Juliana? A voz dele tremia. Miguel, a relação do seu pai com Sofia não era só um romance. Era muito mais. Ela não é apenas uma amiga ou ex. Ela é ligada a você de uma maneira que vai mudar tudo. Seu pai teve um compromisso que se estendeu por muitos anos. Compromisso? Que compromisso? A incredulidade misturava-se ao desespero na voz de Miguel. Clara estava à beira de um colapso nervoso, tentando juntar as peças que estavam se espalhando diante dela. Sofia é a irmã que você nunca conheceu, e eles esconderam isso de você por anos. Sua mãe compôs tudo. Não quero que se estrague a vida de vocês, mas a verdade precisa vir à tona. As palavras de Juliana atingiram Clara como um golpe. Irmã? Como assim? O chão se abriu sob seus pés novamente. Uma parte dela queria gritar, a outra queria entender o que tinha sido escondido por tanto tempo. Mãe, isso é verdade? Miguel olhava para Clara com uma mistura de dor e confusão em seu rosto. Clara se sentiu perdida, incapaz de responder. Tudo o que ela achava que sabia sobre sua família parecia desmoronar como um castelo de cartas. Clara, você sabia disso? Miguel exigiu. O olhar dele a perfurava e a verdade começou a se desenhar, mas ainda era cedo demais para admiti-la. Ela estava presa em um mar de incerteza. Eu não sabia. Não pode ser verdade. As mãos dela tremiam. A realidade era terrível e as peças do quebra-cabeça estavam se movendo de uma maneira que ameaçava engolir todos. E então a mensagem de Sofia pingou novamente no telefone de Miguel, trazendo mais um soco emocional. Miguel, não confie em ninguém. Eles estão vindo atrás de você e não sou só eu em perigo. O pânico tomou conta de Clara. Miguel, precisamos ir. Agora! Pode ser tarde demais. Rápido, ela puxou o filho pelas mãos, mas o pânico estava neles. A verdade podia ferir, mas os perigos eram reais. Eles não tinham ideia do que estava à espreita e o que mais ainda poderia vir à tona. Clara sentiu o estremecimento. Eles estavam prestes a cruzar um limite que mudaria tudo. E a pergunta pairava no ar. Até onde a busca pela verdade insistiria em levá-los? Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito. A mensagem de Sofia fez sua cabeça girar. O que mais poderia descobrir? As palavras de Miguel ainda ecoavam e o ar pesado na sala quase a sufocava. Mamãe, precisamos ir. Agora! A ansiedade na voz de Miguel era palpável. Clara assentiu, sua mente fervilhando. Mas antes que conseguissem decidir o que fazer, um barulho forte se ouviu na porta da frente. Era como se alguém tivesse batido com força, seu eco reverberando pela casa. Miguel! Clara exclamou, os olhos arregalados. O que foi isso? Ele se virou imediatamente, o rosto pálido, como se visse um fantasma. Não sei, pode ser. Pode ser alguém do hospital, mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu bruscamente e uma figura familiar apareceu. Era o pai de Miguel, Eduardo. Ele estava pálido, os olhos arregalados de pânico. Clara nunca o viu assim. Clara! Miguel! Ele gritou, ofegante. Temos um problema muito sério. A tensão na sala disparou. Miguel olhou para o pai, os olhos cheios de dúvida. O que aconteceu? É Sofia? Eduardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para dar uma notícia devastadora. Sofia, ela não está no hospital. Ela foi levada. E isso não é tudo. O que estou prestes a te contar vai mudar tudo.
O coração de Clara começou a acelerar ainda mais. Levou? Levado por quem? A pergunta saiu num sussurro. Miguel parecia lutar contra uma tempestade interna de emoções. Você não entende, Miguel. A ligação que você tem com Sofia não é apenas sobre amor ou amizade. Tem uma verdade ainda mais profunda. Ela é parte de algo muito maior. Um silêncio pesado se instalou. Eduardo olhou primeiramente para Clara, depois para o filho. O pai de Sofia, ele é muito mais do que você imagina. E o que aconteceu hoje pode estar ligado a ele. Neste momento, o telefone de Miguel apitou de novo e todos os olhares se voltaram para a tela. Mais uma mensagem de Juliana. Ele hesitou, mas a curiosidade venceu e ele abriu. As palavras na tela congelaram o sangue em suas veias. Não acreditem nele. A verdade é muito mais perigosa do que você pensa. E se descobrirem, pode ser o fim para todos nós. O pai de Sofia está atrás de vocês. O quê? O ambiente se transformou em um campo de batalha invisível. Clara sentiu o peito apertar. Miguel, o que isso significa? Você conhece o pai da Sofia? Miguel balançou a cabeça com desespero. Nunca soube que ele era perigoso. E o que Juliana quer dizer com o fim para todos nós? Em meio à confusão, Eduardo finalmente disse: Sofia não é a única que está nas sombras. O que estamos lidando aqui é uma rede de mentiras e segredos que pode custar nossas vidas. Clara sentiu um fio na espinha. O que quer dizer? Sua voz tremia, tentando processar a avalanche de novas informações. Havia algo a mais, algo que estava escondido sob a superfície. Eduardo respirou fundo. A conexão entre nós não é só sobre relacionamentos. A verdade que Sofia carrega é a chave. O pai dela esteve em nossa vida por muito tempo e nós nem percebemos. Ele tá vindo e não é só para conversar. O que estava acontecendo? A sala parecia girar. Clara olhou para Miguel, depois para Eduardo e a confusão deu lugar ao terror. Precisamos sair daqui, murmurou Clara, o instinto de proteção se ativando. Eles estavam em perigo e não havia mais como ignorar. Mas a pergunta persistia, queimando na mente de todos. Até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? Enquanto se preparavam para fugir, o telefone de Clara vibrou. Era uma mensagem de uma fonte desconhecida. Ela hesitou, mas a urgência tomou conta. Ao abrir, suas mãos tremeram. Clara não confia em ninguém. A verdade pode ser letal. Era tudo o que precisava para entender. A tempestade estava longe de acabar, e o que quer que estivesse à espreita poderia mudar tudo para sempre. O que mais estava por vir? Clara sentiu um nó na garganta. Eles não estavam apenas lutando com segredos, mas sim com algo muito mais sombrio e perigoso. E a verdade poderia ser a sua pior inimiga. Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito. A mensagem de Sofia fez sua cabeça girar. O que mais poderia descobrir? As palavras de Miguel ainda ecoavam, e o ar pesado na sala quase a sufocava. Mamãe, precisamos ir, agora! A ansiedade na voz de Miguel era palpável. Clara assentiu, sua mente fervilhando, mas antes que conseguissem decidir o que fazer, um barulho forte se ouviu na porta da frente. Era como se alguém tivesse batido com força, seu eco reverberando pela casa. Miguel! Clara exclamou, os olhos arregalados. O que foi isso? Ele se virou imediatamente, o rosto pálido como se visse um fantasma. Não sei. Pode ser. Pode ser alguém do hospital.
Mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu bruscamente e uma figura familiar apareceu. Era o pai de Miguel, Eduardo. Ele estava pálido, os olhos arregalados de pânico. Clara nunca o viu assim. Clara, Miguel! Ele gritou, ofegante. Temos um problema muito sério. A tensão na sala disparou. Miguel olhou para o pai, os olhos cheios de dúvida. O que aconteceu? É Sofia? Eduardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para dar uma notícia devastadora. Sofia, ela não está no hospital. Ela foi levada. E isso não é tudo. O que estou prestes a te contar vai mudar tudo. O coração de Clara começou a acelerar ainda mais. Levado? Levado por quem? A pergunta saiu num sussurro. Miguel parecia lutar contra uma tempestade interna de emoções. Você não entende, Miguel. A ligação que você tem com Sofia não é apenas sobre amor ou amizade. Tem uma verdade ainda mais profunda. Ela é parte de algo muito maior. Um silêncio pesado se instalou. Eduardo olhou primeiramente para Clara, depois para o filho. O pai de Sofia, ele é muito mais do que você imagina. E o que aconteceu hoje pode estar ligado a ele. Neste momento, o telefone de Miguel apitou de novo e todos os olhares se voltaram para a tela. Mais uma mensagem de Juliana. Ele hesitou, mas a curiosidade venceu e ele abriu. As palavras na tela congelaram o sangue em suas veias. Não acreditem nele! A verdade é muito mais perigosa do que você pensa. E se descobrirem, pode ser o fim para todos nós. O pai de Sofia está atrás de vocês. O quê? O ambiente se transformou em um campo de batalha invisível. Clara sentia o peito apertar. Miguel, o que isso significa? Você conhece o pai da Sofia? Miguel balançou a cabeça com desespero. Nunca soube que ele era perigoso. E o que Juliana quer dizer com o fim para todos nós? Em meio à confusão, Eduardo finalmente disse: Sofia não é a única que está nas sombras. O que estamos lidando aqui é uma rede de mentiras e segredos que pode custar nossas vidas. Clara sentiu um frio na espinha. O que quer dizer? Sua voz tremia, tentando processar a avalanche de novas informações. Havia algo a mais, algo que estava escondido sob a superfície. Eduardo respirou fundo. A conexão entre nós não é só sobre relacionamentos. A verdade que Sofia carrega é a chave. O pai dela esteve em nossa vida por muito tempo e nós nem percebemos. Ele está vindo e não é só para conversar. O que estava acontecendo? A sala parecia girar. Clara olhou para Miguel, depois para Eduardo, e a confusão deu lugar ao terror. Precisamos sair daqui, murmurou Clara, o instinto de proteção se ativando. Eles estavam em perigo e não havia mais como ignorar. Mas a pergunta persistia, queimando na mente de todos. Até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? Enquanto se preparavam para fugir, o telefone de Clara vibrou. Era uma mensagem de uma fonte desconhecida. Ela hesitou, mas a urgência tomou conta. Ao abrir, suas mãos tremeram. Clara, não confie em ninguém. A verdade pode ser letal. A frase atingiu como um soco. O mistério se tornava ainda mais profundo. Antes que pudesse processar, outro barulho forte fez todos se calarem. A porta da frente se abriu de novo, desta vez com uma força que cortou o ar. Um homem de terno escuro entrou, com um olhar intenso e determinado. Clara reconheceu aquele rosto
instantaneamente. Era Carlos, um antigo amigo da família, cuja presença nunca augurava nada de bom. O que você está fazendo aqui? Eduardo gritou, a raiva substituindo o medo. Precisamos falar e rápido! Carlos olhou para Miguel antes de se dirigir a Clara. Você tem que saber a verdade. Sobre seu marido e Sofia. As palavras dele pairaram no ar como uma bomba prestes a estourar. Miguel congelou, seu rosto se contorceu em confusão e horror. O que você quer dizer com isso? O que mais está escondido? Carlos respirou fundo. A tensão no ambiente se tornava cada vez mais palpável. A verdade é que Sofia é a irmã de Miguel. E não só isso. Ela é filha de Eduardo, o pai biológico de Miguel. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. O quê? A revelação era devastadora. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era impossível. Não podia ser verdade. Era tudo um pesadelo. Miguel olhou para Eduardo. Irmão? Pai? Como assim? Por que você não me contou? Eu não sabia. Não era o momento. Eduardo gaguejou, sua expressão de pânico. Sofia, ela não é quem você pensa que é. E o pai dela vem para pegar o que é dele. Não podemos deixá-lo chegar até você. O coração de Clara disparou. O que mais estavam escondendo? O que mais poderia estar em jogo? A verdade havia se tornado um labirinto de confusões e mentiras. E agora a relação familiar que pensavam ser sólida estava prestes a se despedaçar. As emoções se cruzavam na sala e uma pergunta pairava no ar. Até onde estavam dispostos a ir para proteger uns aos outros? O que mais ainda poderia ser revelado? A sala pulsava com a revelação que Carlos acabara de fazer. A tensão era quase palpável e Clara sentiu seu estômago revirar. Como você pode dizer isso? Sofia é a filha do seu marido? A incredulidade em sua voz ecoou no ar, recheada de desespero. Miguel estava em choque, mal conseguindo processar cada palavra. Seus olhos se fixaram em Eduardo, buscando respostas. Não pode ser verdade! Miguel gritou, sua voz desesperada. Você está mentindo! Onde está a prova? Eduardo parecia tentar encontrar palavras, mas o medo estampado em seu rosto dizia tudo. Eu não sabia. Eu pensava que tinha protegido vocês. Eu fiz o melhor que pude. Carlos, impassível, cruzou os braços. Proteger? Você arruinou suas vidas, Eduardo. A verdade sempre vem à tona. E agora pode destruir tudo. Miguel estava prestes a protestar, quando um som súbito cortou o clima pesado. Um barulho ensurdecedor como uma explosão. As luzes piscaram e o vidro de uma janela se estilhaçou. Clara deu um grito. O pânico tomou conta. O que foi isso? Algo terrível estava acontecendo e a sensação de que suas vidas estavam prestes a desmoronar tomou conta de todos. Instintivamente, Clara puxou Miguel para perto, seu coração disparando. Eduardo se ajoelhou, tentando proteger-se, enquanto Carlos se atirou atrás do sofá, procurando um abrigo improvisado. A adrenalina fez sua cabeça girar, e então, outro som, um grito. Era uma voz familiar, desesperada e frágil. Miguel, mãe! Era Sofia. Quando ouviram, o medo disparou ainda mais. É ela! Ela está em perigo! Miguel gritou, tentando abrir a porta, mas Eduardo segurou firmemente. Não! Você não pode ir lá! Pode ser uma armadilha. Precisamos pensar. Mas Miguel estava consumido pela necessidade de proteger Sofia.
Eu não posso deixá-la sozinha. Sofia precisa de mim. E então ele agarrou a maçaneta e a empurrou com toda a sua força. O que Miguel encontrou do lado de fora foi um cenário aterrorizante. Um grupo de homens encapuzados aguardava, com olhares ameaçadores. Era como se o próprio terror tivesse encarnado ali. Eles estavam prontos para levar Sofia, a jovem que agora sabiam ser parte de sua família. E aquele era o motivo por trás de todas as mentiras. "Fique atrás de mim!" Clara gritou, tentando proteger Miguel antes que pudesse correr em direção ao perigo. Mas antes que pudessem agir, a cena tomou um rumo sombrio. Uma figura alta e sombria avançou entre os encapuzados. Era o pai de Sofia, e o rosto dele era uma máscara de fúria. "Não deixem ela escapar!" A voz dele carregava um poder que paralisou Clara. Ele não estava ali para conversar. Estava determinado a tomar o que achava ser seu. Clara não conseguia respirar. O que mais ele sabia? Que segredos ocultos ainda estavam à espreita? "O que você quer?" ela exigiu, a coragem surgindo em meio à sua agitação. "Quero o que é meu!" ele respondeu, o olhar frio atravessando a sala. "E Sofia é apenas o começo. A verdade é que vocês não fazem ideia do que realmente aconteceu entre mim e o seu marido, Clara." O mundo ao redor dela desmoronou de novo. O que ele queria dizer? Todos os segredos expostos em um instante. Mas por que agora? "Ela é minha filha e não vão levá-la embora." Carlos avançou, enfrentando o homem com bravura. Mas, ao mesmo tempo, uma ideia horrenda começou a formar um nó na mente de Clara. E se o homem estivesse dizendo a verdade? E se tudo o que acreditava estar seguro estivesse prestes a ser arrancado dela? O pai de Sofia olhou para Miguel, um sorriso cruel em seu rosto. "Você não entende? Não só você e sua mãe. Todos estão envolvidos. E se não colaborarem, a história de sua família acabará de uma vez por todas." Clara sentiu o chão faltar sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela saiu como um sussurro, temendo a resposta. O medo apertava seu peito e a sensação de que estava prestes a perder tudo se intensificava. "Se não conseguirem me dar o que quero, as consequências serão devastadoras. A verdade é que o que vocês chamam de família é um jogo e eu sou o mestre. Você não consegue proteger o que não sabe que está em perigo." E numa fração de segundo, Clara percebeu que a manipulação e as mentiras nunca foram apenas sobre Sofia. Era muito mais sério, muito mais do que podiam imaginar. E enquanto o peso de cada palavra preenchia o ar, um grito cortou a noite seguida de um estrondo. Clara e Miguel se entreolharam e, antes que pudessem reagir, uma nova onda de tensão o cercou. Um carro parou bruscamente na frente da casa, sem avisos. As portas se abriram e sombras começaram a sair. E com isso, um novo capítulo de verdade e traição estava prestes a se desenrolar. E a pergunta pairava ameaçadora no ar: quem seria realmente o verdadeiro traidor dessa história? A sala pulsava com a revelação que Carlos acabara de fazer. A tensão era quase palpável e Clara sentiu seu estômago revirar. Como você pode dizer isso? Sofia é a filha do seu marido? A incredulidade em "não pode ser verdade!" Miguel gritou, sua voz desesperada. "Você está mentindo! Onde está a prova?"
Eduardo parecia tentar encontrar palavras, mas o medo estampado em seu rosto dizia tudo. Eu não sabia. Eu pensava que tinha protegido vocês. Eu fiz o melhor que pude. Carlos, impassível, cruzou os braços. Proteger? Você arruinou suas vidas, Eduardo. A verdade sempre vem à tona e agora pode destruir tudo. Miguel estava prestes a protestar quando um som súbito cortou o clima pesado. Um barulho ensurdecedor como uma explosão. As luzes piscaram e o vidro de uma janela se estilhaçou. Clara deu um grito. O pânico tomou conta. O que foi isso? Algo terrível estava acontecendo e a sensação de que suas vidas estavam prestes a desmoronar tomou conta de todos. Instintivamente, Clara puxou Miguel para perto, seu coração disparando. Eduardo se ajoelhou, tentando proteger-se, enquanto Carlos se atirou atrás do sofá, procurando um abrigo improvisado. A adrenalina fez sua cabeça girar. E então, outro som, um grito. Era uma voz familiar, desesperada e frágil. Miguel, mãe! Era Sofia. Quando ouviram, o medo disparou ainda mais. É ela! Eva tá em perigo. Miguel gritou, tentando abrir a porta, mas Eduardo segurou firmemente. Não, você não pode ir lá. Pode ser uma armadilha. Precisamos pensar. Mas Miguel estava consumido pela necessidade de proteger Sofia. Eu não posso deixá-la sozinha. Sofia precisa de mim. E então ele agarrou a maçaneta e a empurrou com toda a sua força. O que Miguel encontrou do lado de fora foi um cenário aterrorizante. Um grupo de homens encapuzados aguardava, com olhares ameaçadores. Era como se o próprio terror tivesse encarnado ali. Eles estavam prontos para levar Sofia, a jovem que agora sabiam ser parte de sua família. E aquele era o motivo por trás de todas as mentiras. Fique atrás de mim! Clara gritou, tentando proteger Miguel antes que pudesse correr em direção ao perigo. Mas antes que pudessem agir, a cena tomou um rumo sombrio. Uma figura alta e sombria avançou entre os encapuzados. Era o pai de Sofia, e o rosto dele era uma máscara de fúria. Não deixem ela escapar! A voz dele carregava um poder que paralisou Clara. Ele não estava ali para conversar. Estava determinado a tomar o que achava ser seu. Clara não conseguia respirar. O que mais ele sabia? Que segredos ocultos ainda estavam à espreita. O que você quer? Ela exigiu, a coragem surgindo em meio à sua agitação. Quero o que é meu, ele respondeu, o olhar frio atravessando a sala. E Sofia é apenas o começo. A verdade é que vocês não fazem ideia do que realmente aconteceu entre mim e o seu marido, Clara. O mundo ao redor dela desmoronou de novo. O que ele queria dizer? Todos os segredos expostos em um instante. Mas por que agora? Ela é minha filha e não vou levá-la embora. Carlos avançou, enfrentando o homem com bravura. Mas, ao mesmo tempo, uma ideia horrenda começou a formar um nó na mente de Clara. E se o homem estivesse dizendo a verdade? E se tudo o que acreditava estar seguro estivesse prestes a ser arrancado dela? O pai de Sofia olhou para Miguel, um sorriso cruel em seu rosto. Você não entende? Não só você e sua mãe. Todos estão envolvidos. E se não colaborarem, a história de sua família acabará de uma vez por todas. Clara sentiu o chão faltar sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A voz dela saiu como um sussurro, temendo a resposta. O medo apertava seu peito e a sensação de que estava prestes a perder tudo se intensificava. Se não conseguirem me dar o que quero, as consequências serão devastadoras. A verdade é que o que vocês chamam de família é um jogo, e eu sou o mestre. E numa fração de segundo,
Clara percebeu que a manipulação e as mentiras nunca foram apenas sobre Sofia. Era muito mais sério, muito mais do que podiam imaginar. E enquanto o peso de cada palavra preenchia o ar, um grito cortou a noite, seguida de um estrondo. Clara e Miguel se entreolharam. E antes que pudessem reagir, uma nova onda de tensão os cercou. Um carro parou bruscamente na frente da casa, sem avisos. As portas se abriram e sombras começaram a sair. Mãe! Miguel! Sofia apareceu ofegante e passou correndo por eles, seus olhos cheios de lágrimas. Estou tão feliz que vocês estão aqui. Precisamos de ajuda. Mas antes que ela pudesse explicar, um forte clarão iluminou a cena e um tiro ecoou. Clara congelou, seu coração disparando, e tudo se tornou um borrão. A confusão reinava quando Clara percebeu que, lá no meio do tumulto, estava Juliana, o olhar determinado, uma arma nas mãos. Não se movimentem! Eu sei de tudo. É hora de a verdade vir à tona. Clara palpitava. Juliana, o que você está fazendo? A pergunta saiu em um fio de voz, mas Juliana não parecia ouvir. Vocês não estão entendendo. Juliana disparou, sua voz cortando o ar. Tudo isso é por causa de vocês e do passado que nunca morreu. Nesse momento, a verdade despencou como um raio. Clara sentiu sua alma se despedaçar quando percebeu. Juliana não estava ali apenas como noiva de Miguel. Ela sempre soube. E sua ligação com a família era muito mais profunda do que qualquer um tinha imaginado. Juliana, o que você quer dizer? O tremor na voz de Miguel era evidente. A confusão correndo em seu olhar. Qual é a sua verdadeira conexão? Mas antes que Juliana pudesse responder, um novo raio cortou o céu. As luzes se apagaram ao redor, mergulhando todos em escuridão. Clara sentiu o nó na garganta se apertar, a adrenalina pulsando em suas veias. O que está acontecendo? O caos estava apenas começando. E a revelação de Juliana disparou um combustível em um incêndio já fervente. Mais segredos estavam por vir, e a busca pela verdade parava no limite do desconhecido. E no meio da escuridão, a pergunta ecoou. Quem realmente estava jogando o jogo? Que peça do tabuleiro eles haviam se tornado? As chamas da verdade ameaçavam consumir tudo ao redor, e ninguém estava a salvo. A confusão tomou conta do ambiente enquanto a tensão pairava no ar. Os gritos de Sofia ecoavam, e enquanto todos se preparavam para o pior, um silêncio aterrorizante surgiu quando a escuridão se espalhou. Clara, Miguel e Eduardo se entreolharam, o medo refletido em seus rostos. Juliana, com a arma apontada, estava mais perto do que ninguém imaginava. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Ela gritou, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Sofia não é apenas a filha de Eduardo. Ela é a chave de um segredo que poderia destruir tudo o que vocês conhecem. Clara sentiu o coração disparar. Juliana, não. O que você está dizendo? Era como se um foguetório explodisse dentro de sua cabeça. Tudo o que ela concebia estava desmoronando. E a única certeza que tinha era que a vida deles jamais voltaria a ser a mesma. O pai de Sofia, com seu olhar penetrante, deu um passo à frente. Essa família é um labirinto de mentiras. Tudo o que você pensa que sabe, Clara, é apenas a superfície de um oceano profundo de segredos. E eu não deixarei que tirem o que é meu. Miguel estava em choque. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava quase implorativa. Eu só quero entender. Vocês precisam escolher de que lado estão.
O pai de Sofia gritou, sua voz ressoando como um trovão. Ou todos nós perderemos. A confusão quase os paralisava, mas Sofia surgiu do fundo da sala, seus olhos cheios de lágrimas. Não há tempo. Precisamos trabalhar juntos. Ela parecia um farol na tempestade, uma presença de esperança em meio ao caos. Juliana hesitou ao ouvir a verdade na voz de Sofia. O que você quer dizer? As armas começaram a abaixar, mas a tensão ainda era palpável. Temos que desvendar isso. Descobrir o que realmente está acontecendo. Se ficarmos brigando, seremos tragados pela escuridão que rodeia nossa família. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Clara olhou para cada um deles, a dor pulsando em seu peito. Era hora de agir. Precisamos entender o que uniu nossos caminhos, o que nos trouxe até aqui. A verdade não pode nos separá-los, mas sim unir. Da escuridão, a voz de Carlos surgiu firme. Eu sei onde isso pode nos levar. A verdade pode ser aterrorizante, mas ela também pode nos libertar. É a única maneira de quebrar as correntes que nos prenderam por tanto tempo. Ha! A adrenalina estava alta. Você está certo, Carlos. Clara concordou. Um novo brilho na determinação dela. Eu não vou deixar que o medo nos controle. Vamos juntos encontrar a verdade. A tensão começou a dissipar quando Miguel finalmente levantou a arma de Juliana, sua expressão mudando. Ninguém precisa de armas. Vamos juntos enfrentar isso como uma família. Porque a única maneira de superar isso é com amor e verdade. Sofia deu um passo à frente, segurando a mão de Miguel. Juntos, essa é a única forma. Um eco de esperança se instalou no ambiente e Clara sentiu lágrimas escorrendo por sua face. Afinal, o que importava era a união. Enquanto todos se aproximavam, a raiva e o medo se transformaram em compreensão e uma nova esperança começou a brotar. Mas havia um eco distante de escândalos e mentiras ainda por vir. Clara se perguntava se, mesmo nesse novo começo, a verdade ainda guardaria ciúmes e tragédias à espreita. Estava claro que aquela família, marcada por segredos, ainda tinha um caminho pela frente. Mas agora, unidos, tinham chance de encontrar luz na escuridão. Olhos brilhantes refletiam determinação, e quando todos se uniram em um abraço coletivo, a sala começou a iluminar, afastando sombras. E quando a música da esperança começou a tocar, a certeza de que o amor tinha o poder de transformar começava a ecoar. Embora a dúvida de que segredos ainda pudessem surgir permanecesse. Afinal, na busca pela verdade, não há garantias. E assim, a história dele se entrelaça com a de milhares, mostrando que mesmo diante dos maiores desafios, o amor e a verdade podem ser as chaves que abrimos as portas para um futuro mais brilhante. Agora, seu suporte é mais crucial que nunca. Você precisa se inscrever imediatamente no canal.